Glória a Deus, eu vos saúdo todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e peço a você que dê like, que você se inscreva no canal e assista esse vídeo até o final, que eu quero falar da batalha cristã. Você tem tido batalha? O livro de Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então está aqui o texto escrito pelo nosso amado Paulo, aonde ele nos adverte que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue. Você já percebeu como existe uma grande quantidade de hinos que cantamos que fala de lutas? Você já percebeu? Isto está de acordo com a Bíblia. Nela a vida cristã, por vezes, é descrita como uma verdadeira batalha. Paulo, por exemplo, escreveu a Timóteo: animam a combater um bom combate. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. E Paulo exorta ele a permanecer como um bom soldado de Cristo. 2 Timóteo 2:3, só a Bíblia. Assim como ele mesmo havia feito. Então Paulo ele manda uma exortação a Timóteo, o animando ele a permanecer como um bom soldado de Cristo, assim como ele mesmo havia permanecido. Mas aqui no texto nós acabamos de ler, Paulo mostra algumas das características da batalha cristã. Deve ser travada contra o inimigo certo. Então, antes de mais nada, a batalha cristã, como qualquer outra batalha, deve ser travada contra o inimigo certo. Diz isto, parece chover no molhado, mas é muito óbvio. Contudo, não é demais lembrar, pois aquele que erra neste ponto acaba cometendo injustiça e destrói a si mesmo e passa vergonha. Então, uma pessoa que luta a batalha contra o inimigo errado, ele vai ser destruído e ele vai ser envergonhado. Assim como acontece com todo aquele que a luta é espiritual e ele vai lutar no carnal. Ela não é travada contra seres humanos, a luta não. Para não corrermos risco de lutar contra o inimigo errado, é que Paulo escreve aqui. Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra seres humanos, contra sangue e carne, não. Sempre que lutamos contra pessoas de forma, ou seja, de fora ou de dentro da igreja, nós estamos lutando contra o inimigo errado. Isto leva à injustiça, e a injustiça esfraquece as próprias forças daquele que está lutando. Aquele que está lutando contra a carne e o sangue,
Ele vai perder porque as forças dele esfraquecem. Porque ele está lutando errado, a luta é espiritual e ele luta no carnal. Isto é mais comum do que parece. É mais comum do que o que parece. Cuidando para não lutar contra as pessoas, principalmente dentro das igrejas. Você pode estar lutando contra você mesmo e contra o reino de Deus e o exército do qual fazemos parte. Quando nós estamos lutando contra a carne, nós estamos lutando contra o próprio reino de Deus, estamos lutando contra nós mesmos. E aí como é que nós vamos ter vitória? De maneira nenhuma. A nossa luta, ela é contra as forças espirituais e as forças espirituais do mal. Essa que é a nossa luta. A batalha sua não é contra a carne nem contra sangue, é espírito. A sua luta é espiritual. Ora, mas se a nossa luta nesta batalha cristã não é contra pessoa, então é contra quem? Paulo alerta aos cristãos para a realidade espiritual que nos cerca. E isto não é brincadeira, não. Nós não vemos, mas existem seres espirituais do bem e do mal vivendo neste mundo. Aí você consegue entender? Além da sua luta ser espiritual, não é contra espírito bom, não. É contra espírito mal. Nosso inimigo faz parte da força espirituais do mal. Então o teu inimigo, o meu inimigo, ele não é carnal, ele é espiritual. Nossos inimigos fazem parte das forças espirituais do mal. Está aqui no versículo 12, na parte B. Que tem assolado a igreja e contra eles que devemos lutar. Não contra nossos vizinhos, contra nossos colegas de trabalho, colegas de aula, menos ainda contra nossos irmãos. E quantas pessoas têm lutado contra? Nós devemos lutar contra os espíritos que muitas vezes estão por trás dos seres humanos, aí sim, destruindo a paz, destruindo a harmonia e lançando confusão no meio do povo de Deus. Fique alerta para não cair na cilada do inimigo, que é isso que ele tem feito. Às vezes você olha para uma pessoa e você fica lutando contra ela. A mulher lutando contra o marido lutando contra a esposa, o filho contra a mãe contra o filho, aonde a luta ela é espiritual, mas exige a utilização de arma apropriada para essa batalha. Vamos ver. Alguém pode perguntar, mas como faremos, como podemos enfrentar essas forças espirituais? Nós vamos aprender hoje aqui aquelas que dependem de nossas capacidades próprias, como sabedoria, força estratégica elaborada por nós, poder de presunção, não, pretexto, nada, prestígio e etc. Nunca venceremos a força, de jeito nenhum. Não são armas apropriadas essas. Aquelas que dependem de nossa capacidade própria. A nossa capacidade nós não podemos vencer. Aquelas que podem ser utilizada contra qualquer pessoa de carne e osso, não. Qualquer tipo de arma natural, pois as armas naturais não podem enfrentar
o sobrenatural. Você consegue entender? As suas estratégias, a sua capacidade é que você elabore o seu poder, a sua presunção. Não, nada disso adiantará. As suas ideias, qualquer arma natural não pode vencer o sobrenatural. São as armas apropriadas, quais são? Aquelas que podemos atingir a esfera espiritual, agir no sobrenatural, aquelas que Deus mesmo providenciou para o seu povo, as armaduras de Deus. Por isso que ele disse revestir da armadura de Deus. Aquelas que Paulo alistou aqui no texto. Segundo ele, devemos partir para a batalha cristã usando o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Tu já entendeu? A primeira arma é a verdade, a segunda é a justiça, a couraça da justiça, calçando o sapato do evangelho da paz, a terceira arma, a quarta, embraçando o escudo da fé. Com o escudo da fé que você pode apagar todos os dados inflamados do maligno, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Louvado seja Deus. Você está vendo? Com que você vai vencer essa batalha? Com que eu vou vencer? Segundo Paulo, ele diz aqui que nós devemos usar o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando o sapato do evangelho, embraçando o escudo da fé, colocando o capacete da salvação, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, se já estamos todos com nossa vestidura, agora vamos orar todo o tempo. Louvado seja Deus. Então, utilizando estas armas, nós vamos fazer estragos reais no campo do inimigo. Se não for, seremos envergonhados. Por isso que está aí muito envergonhado. Tem muito envergonhado. Por isso que eu digo, a tendência das pessoas que se levantam contra mim é elas perderem, porque eu não luto na carne, eu luto no Espírito, na oração, eu permaneço ali no nome de Jesus orando, eu permaneço ali vigiando. Então eu não luto na carne, você também não deve lutar, porque aquele que luta na carne, ele vai ser envergonhado, ele vai ser derrotado. Como a Bíblia diz em outra parte, nem as portas do inferno nos resistirão os seres vencedores. Ou seja, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Então, os seres vencedores são aqueles que estão aqui com essas armaduras, que estão aqui preparados com essa farda aqui, com essa farda do cinto da verdade, a couraça da justiça, o sapato do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, jejuando, orando em todo o tempo. Esses são os vencedores. Quando nós passamos a fazer parte da Igreja de Cristo, nós fomos alistados para esta batalha. Esta batalha não é contra seres humanos, ainda que o inimigo se utilize
pessoas em sua investida. É verdade, pastor, o senhor não sabe quantas pessoas têm se levantado na minha vida. Sim, eu sei, tem se levantado na minha também. O diabo, ele levanta pessoas que me odeiam, mas é ele que está trabalhando lá no coração. Aí se você for lutar contra aquela pessoa, você vai perder, porque é isso que o inimigo quer. Então eu entendo sim, na investida dele, ele usa pessoa. Ele usa pessoa, então a batalha ela é contra um tipo de inimigo muito mais perigoso, seres espirituais do mal. O inimigo é nosso adversário, juntamente com seus seguidores. Está sempre tentando nos derrotar. Aí você consegue entender os seguidores do inimigo? Como é que ele vai amar um seguidor de Deus? De maneira alguma. Ele rejeita, ele tem gastura da palavra, a presença incomoda, ele passa por você, ele vira a cara para o outro lado, passa em frente à sua casa, baixa a cabeça, vira a cara para o outro lado, porque ele não consegue de maneira alguma olhar para você. O inimigo, ele tem os seus seguidores, e os seus seguidores odeiam Deus igual o inimigo, porque senão eles não seguiriam. O inimigo seguia a Deus, mas com as armas que Deus tem colocado ao nosso alcance, nós temos boas condições de combate e um bom combate. Você lembra que o apóstolo Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu vou esperar o meu galardão, que o justo juiz virá me entregar naquele dia. Mas o impressionante é que Paulo diz que não só a mim, mas todos aqueles que perseverar até o fim. Então é os que perseverar até o fim, a esses sim. Tem pessoas achando que fez uma confissão uma vez, aí não quer mais nem negócio com as coisas de Deus e pensam que estão salvas, porque um dia ela abriu a boca e confessou. Não, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. A Bíblia diz assim: ei, tenha cuidado para que não tome a sua coroa. Que coroa é essa? A coroa da vida. Então, você pode perder. Quando a Bíblia diz tenha cuidado para que não tome, está indicando que alguém pode tomar. Então nós não deixemos enganar. Vamos à batalha sim, à luta. Participemos ativamente do combate cristão, mas em nome de Jesus. É em nome do Senhor Jesus que você vai vencer. É em nome do Senhor Jesus que eu vou vencer. Não é você reclamando, não é você murmurando, não é você dizendo que não vai orar mais, não é você brincando de criancinha agastada quando a comida é pouca. Não, não, não. É lutando dia a dia contra o inimigo certo, mas utilizando as armas certas. E aí sim, Deus nos dará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue entender? Eu vou repetir. Glória a Deus. Não nos deixamos enganar. Vamos à luta. Participemos ativamente do combate cristão, mas em nome do Senhor Jesus. Não é no nome de Paulo, de Pedro, de Barnabé, de nome de ninguém. Não é no seu eu posso, eu faço, eu não, não, não. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele nome que tem poder nas terras, tem poder no céu, tem poder lá no território do inimigo. E Deus nos dará a vitória. Ei, Deus vai lhe dar a vitória. Deus vai nos dar a vitória. Não desista, não.
mas lute a batalha cristã. A batalha cristã não é contra a carne nem contra o sangue. Aquele que lutar contra a carne e contra o sangue é a luta do mundo, é a luta carnal, não é luta espiritual. Ah, pastor, mas é as pessoas que vêm, mas são ousadas por ele. É ele quem envia para provar você, para ver se toma a sua coroa, para ver se ele consegue desviar você. Mas ele não vai conseguir, não. Deus vai nos dar a vitória. Senhor, meu Deus e Pai, neste dia de hoje eu apresento cada uma pessoa, Senhor, que vai assistir esse vídeo e que vai compartilhar, Senhor. Senhor, e que o Senhor o abençoe, meu Deus. O Senhor abençoe, o Senhor dê entendimento, o Senhor dê sabedoria, mas que o Senhor venha livrar do mal, Senhor. E o Senhor venha nos fazer entender que a batalha não é contra a carne, nem contra o sangue. E que nós venhamos entender, oh Deus, que nós precisamos do cinto da verdade, que nós precisamos da couraça da justiça, que nós precisamos, Senhor, do calçado do evangelho da paz, que nós precisamos, Senhor, do escudo da fé, que nós precisamos do capacete da salvação, que é a sua palavra, Senhor, que nós precisamos também com a espada do Espírito, que é também a sua palavra. Então, ei, você pode viver uma renovação de mente se você estiver com o capacete da salvação. Se você estiver com o capacete da salvação, é você renovar a sua mente, é você nascer de novo, é você passar por uma nova renovação, um novo nascimento. Você vai pensar diferente, você vai agir diferente e Deus vai lhe dar vitória. No nome de Jesus, compartilhe este vídeo com as outras pessoas.